Olá! Hoje nós vamos falar sobre como as constelações sistêmicas podem nos ajudar, em quais áreas podemos aplicar as constelações sistêmicas. Eu sou Adriana Garbim Ramos, sou psicóloga, consteladora sistêmica e trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. As constelações sistêmicas podem ser utilizadas em qualquer área das nossas vidas, seja para os nossos relacionamentos, pela nossa saúde, pelos nossos vínculos familiares, organizacionais. E hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês quais são essas áreas que você pode acessar através da constelação para que você tenha mais sucesso nelas. Quando nós pensamos em relacionamentos, eu tenho muitos casos, por exemplo, de justiça. Casos em que as pessoas se separam, se divorciam e não conseguem, por exemplo, ter sucesso dentro de um processo litigante no judiciário. São muitos os advogados que me encaminham pacientes e mesmo nesses casos mais difíceis, nós conseguimos obter sucesso. Então eu vou contar para vocês o que acontece. Muitas vezes, quando um casal se separa, acontece que ambos ficam presos na raiva e eles ficam de frente um para o outro, totalmente mergulhados naquela dor e naquele sofrimento e não conseguem enxergar saídas. E são muitos os acúmulos de processos no judiciário hoje. Então, por exemplo, quando um casal está se separando e esse casal é uma família, porque eles tiveram filhos, geralmente o filho é o menos olhado nesse momento. Quando nós fazemos uma constelação e entendemos como cada um se atraiu para essa relação e entendemos a força que uniu o casal e que separou o casal, criamos o contexto para que esse casal tenha uma visão mais ampliada do problema e, inclusive, consiga enxergar que eles continuam a ser uma família, conseguem olhar o filho que está excluído desse olhar e integrar partes tão importantes desse processo de viver. Através de uma constelação familiar, voltada, por exemplo, para a questão da dissolução do casal, conseguimos inclusive enxergar soluções criativas para todos esses processos que foram acumulados. Também podemos utilizar a constelação familiar para uma questão de saúde, e também vou mostrar aqui para vocês hoje. Muitas vezes a pessoa me procura dizendo, por exemplo, Adriana, eu estou apresentando hoje câncer de mama. Por que será que isso está acontecendo comigo, considerando que isso acontece comigo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó e também com a minha bisavó? Através dessas repetições transgeracionais, existe uma mensagem que está oculta, que não está sendo vista nesse momento. Através da constelação, nós entendemos o porquê dessa repetição, porque essa repetição nos leva para o lugar onde a informação está escondida e precisa ser vista, precisa ser atualizada. Geralmente, uma doença, por exemplo, esconde exclusões, pessoas que não foram vistas, por exemplo, no sistema, que muitas vezes foram até mesmo mortas e nunca mais se falaram delas. Então, a partir da constelação, nós incluímos o que precisa ser incluído e a pessoa sente a liberação, inclusive no seu próprio corpo, facilitando o seu processo de comunicação consigo mesmas e com a própria cura. Então, a constelação, ela não é a solução para todos os problemas, ela é integrativa, junto com a medicina e outras terapias, mas ela possibilita que você amplie a sua consciência a respeito dessa situação, por exemplo, para que você não continue a repetir tudo isso que está oculto e acontecendo dentro de você. Situações, por exemplo, dentro da saúde que envolvem doenças autoimunes, em que a pessoa não entende por que ela está apresentando agora, por exemplo, uma artrite reumatoide. E aí essa pessoa vem até mim e ela me diz assim, Adriana, eu só tenho mãe, eu não tenho pai. O meu pai me abandonou. E essa pessoa exclui do próprio coração dela esse papai. Se você é feito dos teus pais, avós, bisavós e toda a ancestralidade, se eles vivem em você através da sua genética e você exclui uma dessas partes tuas, mesmo que por um bom motivo, por uma boa história de dor, ainda assim, quem paga o preço é você, na medida em que você está excluindo metade de quem você é. Bert Hellinger, que é o criador das constelações, dizia: nós somos os nossos pais. Então, não existe metade do código genético da mãe e metade do pai. Nós somos 100% papai e mamãe. Se nós excluímos o papai ou a mamãe de nós, nós estamos também nos auto-atacando,
e por isso muitas vezes doenças autoimunes acontecem dentro de nós. Também a constelação ela pode ser utilizada para questões empresariais, lançamento de produtos no mercado, análise de concorrência, porque são sistemas que estão se integrando com a comunidade, com a cultura e que refletem também o nosso relacionamento com os demais, por exemplo, trazendo situações familiares para o nosso contexto. Algumas pessoas me contam assim: Adriana, eu não entendo porquê, mas eu entro para trabalhar dentro de uma empresa e geralmente eu acabo brigando com o meu chefe. Isso já é uma repetição dentro do meu sistema. Então nós vamos entender que essa repetição que muitas vezes acontece no sistema da pessoa está trazendo uma informação que a pessoa não trabalhou ainda. Essa pessoa ela pode ter dificuldades de se relacionar com o próprio pai dela. E nessa linha da vida, ela traz o problema de se relacionar com pessoas que vieram antes dela. Então ela tem uma dificuldade com o pai e passa a ter dificuldade com o chefe e todas as pessoas que ocuparem essa posição de autoridade. Também acontece muitas vezes que vem aqui um diretor de uma empresa e me fala assim: Adriana, o meu problema é que eu já estou tentando contratar uma pessoa para colocar nos meus recursos humanos e cada vez que eu contrato uma pessoa, quando ela completa 4 meses dentro dessa empresa, ela acaba pedindo para ir embora. E eu já não sei mais o que fazer, isso está se repetindo. E aí nós vamos entender por que as pessoas estão sentindo essa força, esse desejo de ir embora de dentro dessa empresa. E aí que encontramos as informações. Podemos olhar para o que está acontecendo, honrar aquilo que não está sendo visto, fazendo com que o sistema de recursos humanos possa ser mais humano e mais integrativo. Por exemplo, reconhecendo as pessoas que já trabalharam nessa empresa e valorizando todos que fizeram parte. Então são muitas as áreas de conhecimento que nós podemos aplicar. Também é bem interessante olharmos para questões de aprendizagem. Tem pessoas que falam para mim: Adriana, eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender o inglês e eu não entendo por quê. E através da montagem do processo de constelação, nós entendemos que muitas vezes na nossa ancestralidade foram rechaçados as pessoas, os nossos familiares que falavam inglês, ou houve alguma briga transgeracional e nós criamos dentro da nossa genética, dentro de nós, uma interrupção em relação a esse movimento de aprendizagem sobre outras línguas. E a língua ela tem um sentido específico para aquela família. É muito interessante isso, porque quando a pessoa visualiza e reconhece, ela sente a liberação e consegue aprender melhor. Então, a ideia da constelação é que nós temos um fluxo dentro da nossa vida e que muitas vezes existe algo impedindo esse fluxo. A constelação vem, ela retira esse algo na medida em que ela quebra o tabu e traz a informação necessária para que sua vida consiga fluir para frente novamente. Então, qualquer situação da sua vida que está emperrada, que você não está entendendo por que isso está acontecendo com você, você consegue dimensionar através desses posicionamentos, como nós fizemos aqui agora. Nós não fazemos nenhum processo de hipnose, ficamos totalmente conscientes e a partir das escolhas é que surgem as informações. Espero que tenha feito sentido para você e se você quiser saber mais, basta acessar as minhas redes sociais. Gratidão!